Boa noite, irmãos e irmãs. Sejam todos muito bem-vindos, todos vocês que nos acompanham através das redes sociais, YouTube e Facebook. Hoje a igreja celebra São Gregório Magno. Gregório, que nasceu em Roma no ano 540 e lá faleceu em 604. Inseriu-se na vida monástica quando ainda era prefeito da cidade, tornando-se abade. Eleito Papa, exerceu seu pontificado com especial atenção às populações maltratadas pelos bárbaros. Destacou-se por seu grande zelo pela liturgia e pelo canto sacro. A seu exemplo, sejamos abertos ao conhecimento da verdade e à prática do amor fraterno. Iniciemos. Reunidos aqui, só para louvar ao Senhor, toda a mente aqui, em união, algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós. Reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sejam bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, à nossa Santa Missa. Coloquemos no altar do Senhor as nossas intenções e rezemos de modo especial pelas pessoas doentes de nossa comunidade, as pessoas contaminadas com o coronavírus, as famílias enlutadas, aqueles que nos pediram orações ou aqueles pelos quais nós somos obrigados a orar pelo nosso dever cristão. No início desta celebração, vamos reconhecer as nossas faltas para celebrar com dignidade estes santos mistérios. Tende compaixão de nós, Senhor. Porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. E dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que cuidais do vosso povo com indulgência e o governais com amor, dai pela intercessão de São Gregório Magno o espírito de sabedoria àqueles a quem confiastes o governo da vossa Igreja, a fim de que o progresso das ovelhas contribua para a alegria eterna dos pastores. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém se iluda. Se algum de vós pensa que é sábio nas coisas deste mundo, reconheça sua insensatez para se tornar sábio de verdade, pois a sabedoria deste mundo é insensatez diante de Deus. Com efeito, está escrito: ele ganha os sábios em sua própria astúcia. E ainda, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, sabe que são vãos. Portanto, ninguém ponha a sua glória em homem algum. Com efeito, tudo vos pertence.
Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é vosso, mas vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. Ao Senhor pertence a terra e ao que ela encerra. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. O mundo inteiro, com os seres que o povoam, porque ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas e a mantém inabalável. Ao Senhor pertence a terra e ao que ela encerra. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração? Quem não dirige sua mente para o crime? Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa do seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram, e do Deus de Israel buscam a face. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Apenas um pensamento sobre o evangelho que nós acabamos de ouvir, que trata aqui, da vocação destes primeiros apóstolos de Jesus, o chamado desses primeiros apóstolos, que se dá aqui num contexto de pescaria. Eles
haviam pescado a noite inteira, esses pescadores que eram profissionais, que sabiam onde estavam os peixes, que sabiam como manusear as redes, que sabiam como manusear a barca, pessoas capacitadas, pois era a profissão deles. Eles tinham tentado a noite inteira e não conseguiram pescar nada, não conseguiram obter resultado no esforço daquela noite. Então, o chamado acontece nesse contexto de frustração, de incapacidade, de tentativas que não deram em nada. Jesus entra na história desses homens e chama estes homens para se tornarem pescadores de homens. E antes disso, tem a pesca milagrosa. Jesus entra, sobe na barca de Pedro para ensinar as multidões, e nós precisamos sempre, é bom identificar isso, né? Quando Jesus fala da barca de Pedro, ele está falando da igreja. O evangelista, ele pensa longe, quando ele coloca aqui a barca, ele está falando da barca de Pedro mesmo, aquele instrumento utilizado para a pescaria ali naquele momento, mas ele pensa longe, ele está falando da barca de Pedro, mas também da igreja, a igreja de Pedro, a igreja de Jesus Cristo, que Pedro deve governar, que Pedro deve apacentar. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Tu és pedra, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Então a barca de Pedro é a igreja. Então Jesus entra nesta barca, e da barca ele ensina as multidões. Ele prega a palavra de Deus, e nesta barca também ele lança as redes. Então a sua palavra são essas redes lançadas, que pegam peixes de todos os tamanhos, que pegam peixes numerosos, que podem até afundar a barca, mas ela não afunda. Ameaça de afundar, mas ela sustenta todos aqueles peixes. Ela consegue abarcar todos aqueles que foram pescados, que foram resgatados pela palavra de Deus. Então é uma pesca milagrosa, é um momento que aconteceu, um fato mesmo, que remete para um fato posterior, né, que será ali a missão da igreja, a missão do próprio Jesus Cristo, que é também a missão da igreja. Pescar homens nas águas profundas, avance para águas profundas, saia do raso, saia da superfície, arrisque-se. É preciso se arriscar para conseguir aquilo que se procura, aquilo que se quer. Avance para águas profundas, porque lá estão os peixes grandes, ou seja, ali estão aqueles que são difíceis de serem encontrados na margem, que não estão ali dando sopa, ali na beira do rio, mas também, se estivessem, seriam apenas lambarizinhos pequenos que não servem para alimentar, que não servem a não ser para um tira-gosto. Mas os peixes que alimentam, que têm fartura, é lá nas águas profundas, que coincide também com o lugar mais perigoso, com o lugar mais tenebroso do mar. Então, a igreja é esta barca de Pedro, que deve avançar para as águas profundas, que deve correr o risco de estar navegando sobre estas águas, onde existem regiões profundas, e a gente sabe que no mar existem as regiões abissais, onde crescem os monstros marinhos, onde a luz do sol não chega, então ali cresce toda espécie de monstros. Nós consideramos monstros porque são feios, né? São estranhos, porque como não tem luz do sol, eles adquirem ou eles se adaptam àquela região com certas descaracterizações físicas, né? E ali a gente considera coisa feia. Então, as águas profundas é esse lugar, tenebroso, perigoso, mas é ali que a igreja deve avançar. Então, esta pesca que nós vimos aqui é retrato da pesca ou da missão que a igreja deve
executar a missão que os apóstolos seriam inseridos, a missão na qual eles seriam inseridos, a missão na qual também nós fomos inseridos quando fomos batizados. É a nossa missão, estar na barca de Pedro, ouvindo Jesus Cristo que prega, que nos conduz, que nos instrui com a sua palavra. E também é nossa missão, é nossa vocação, dentro desta barca, lançar as redes nas águas profundas, pescar homens para o reino de Deus. Que o Senhor nos ajude e cada dia nos faça mais pescadores de homens, pescadores de almas. Então a missão da igreja é salvar almas, e a sua missão é salvar almas. Existem muitas missões na nossa vida. Às vezes é alimentar um filho, é trabalhar para poder pagar a energia, pagar a água, pagar a internet. E são coisas que fazem parte da nossa vida e que nós precisamos correr atrás. Mas a maior missão de um pai, de uma mãe, de um cristão, de um padre, de uma igreja, de uma comunidade, é salvar almas para Deus. Mesmo que para isso precisamos perder a vida, mesmo que para isso precisemos perder a vida, a nossa missão é salvar almas. Que o Senhor esteja conosco, nos ajude com a sua graça e nos torne cada dia mais pescadores de homens, como Jesus quer, como Jesus sonhou, como Jesus determinou. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Um coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir. Ao me criar, tu me destes um coração para sonhar, inquieto e sempre a bater, ansioso por entender as coisas que tu dissestes. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Quero que o meu coração seja tão cheio de paz que não se sinta capaz de sentir ódio ou rancor. Orar, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, na festa de São Gregório Magno, seja-nos proveitoso este sacrifício, que ao ser oferecido na cruz, libertou do pecado o mundo inteiro, por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Vós nos concedeis a alegria de celebrar a festa de São Gregório, e fortaleceis a vossa Igreja com o exemplo de sua vida, o ensinamento de sua pregação e o auxílio de suas preces. Enquanto a multidão dos anjos e dos santos
se alegra eternamente na vossa presença. Nós nos associamos a seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Lindomar e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo.
Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salva. Já beirastes da praia, não buscastes nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Buscarei outro mar. Tu sabes bem que o meu pacto eu não tenho nem ouro e nem prata, somente a rede e o meu trabalho. Senhor, tu me olhastes nos olhos e a sorrir pronunciastes meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Oremos. Ó Pai, instruí pelo Cristo Mestre os que saciastes com o Cristo que é pão da vida, para que na festa de São Gregório cheguemos ao conhecimento da verdade e a realizemos pela caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, pela vida em mim e a vida no irmão, pelos dons que nos dá. Aleluia.